Quando quiser, vai-me calar, que eu calmo. Não sei se estão a ouvir. Sim, já está. Duas notas prévias. A primeira, ao Raul, eu também não sabia se era castigo ou prémio. E depois chegar à conclusão, não é uma coisa nem outra, é uma enorme generosidade da ACES. E acho que é um apelo à nossa responsabilidade como pessoas e como cidadãos. Não basta escrever em e-mail, não basta dizer que se faz, é preciso testemunhar. Isso agradeço muito ao António, à Alexandra, ao Gonçalo e ao Jorge este convite. Sou consultor, mas não vou apresentar nenhum quadro, nem nenhuma estatística, disciplinei-me, e o que proponho fazer aqui é uma conversa de amigos, partilhando ideias muito simples, que me parece que podem ser execuíveis, que resultam da observação pessoal e da observação da empresa, da Mercer, quer em Portugal, quer no estrangeiro, relativamente a dois tópicos muito simples. O primeiro é que valor oferece uma geração experiente, e já vou explicar o que é que para mim é uma geração experiente, e que desafios é que se colocam ao gestor e que resposta empresarial podemos dar. Relativamente ao conceito que vou utilizar aqui, é o único quadro que tenho, é verdade. Tínhamos esquecido que tinha este, peço imensa desculpa. Peço desculpa. É o único. Espero. Não, há mais um número. Mas aqui a ideia é só para ficarem com o contexto, eu vou trabalhar esta população entre os 40 a 45 anos e os 60 a 65 anos. A geração experiente, para efeitos desta nossa conversa, enquadrar-se-á neste âmbito. A primeira ideia que gostava de partilhar convosco é esta ideia de que esta geração, onde nos incluímos a grande maioria, traz às empresas e ao mundo um valor acumulado ao longo da vida. Através dos conhecimentos técnicos específicos que foi adquirindo, isso tem 45 anos, foi ao fim de 20 anos, no princípio, de atividade profissional, se aos 65 é ao fim de 40 anos. Isto é um ativo muito importante e que as empresas tendem a esquecer. Depois, os níveis de produtividade mais elevados. Está provado que as pessoas que têm mais de 40, 45 anos têm, em média, níveis de produtividade mais elevados do que as pessoas que ainda lá não chegaram, coisa que também muitas vezes é esquecida. Terceira nota, capacidades de liderança. É evidente que há jovens líderes com 20, 25 e 30 anos, mas outra vez, em média, as pessoas que têm 45, 50, 55 anos conseguiram adquirir capacidades de liderança muito mais sólidas do que as populações ou os trabalhadores que estão a níveis mais baixos, em termos etários. E, por último, uma coisa que os americanos, em inglês, chamam business acumen, não é? Que é o conhecimento da realidade em que a empresa se atua, a nível dos clientes, a nível da concorrência, a nível do negócio, do segredo do negócio. Mais uma vez, é nesta geração mais experiente onde encontramos, de facto, maior business acumen, maior capacidade de perceber o todo e não apenas o processo produtivo A, B ou C. E deixar uma nota, estas reflexões, aliás foi uma observação que a Graça fez quando preparámos esta conferência, são observações que se aplicam essencialmente a empresas de média e grande dimensão, muito no mercado mundial, também em Portugal, mas que admito que para microempresas, que é a realidade da grande maioria das empresas em Portugal, também se possam retirar algumas ilações e, portanto, seguindo aqui o desafio do António, que daqui possam surgir também algumas ideias depois para a SES debater, também em relação às PMEs, que são o grosso do tecido empresarial em Portugal. Segunda nota, peço desculpa, a segunda nota que vos queria deixar, enfim, e aqui são exemplos que retirei do Google, de pessoas que, de facto, estão nesta geração, com exceção aqui do lado do esquerdo inferior, que está um bocadinho acima, mas a nota que queria deixar é que, de facto, procuremos deixar-nos inspirar por pessoas que são da nossa idade ou estão um bocadinho à frente de nós, porque são exemplos típicos do valor acumulado ao longo da vida. E, em particular, obviamente, o Santo Padre, que tem feito, em minha opinião, um trabalho que não há palavras para descrever, mas que nos pode e deve servir como exemplo também como líderes, gestores e empresários cristãos.
Segunda nota que vos queria deixar é esta ideia do graying advantage, que é a vantagem de se ter cabelo grisalho, para aqueles, que não é o meu caso, já não vou conseguir António igual, enfim, vários, mas é esta ideia, que é uma ideia que achei muito engraçada. Eu fico com cabelo grisalho e isto não é um ónus, não, é uma vantagem ficar com cabelo grisalho ou ficar sem cabelo. E que tem a ver com estas ideias, primeira, da maturidade, do bom senso, da resiliência, da rede, da capacidade de ajudar os outros, de ser mentor dos outros, de se aproximar dos outros. E que são características que, uma vez mais, esta geração, e enfim, aqui estes dois exemplos estão um bocadinho acima dessa geração, mas incluem-se perfeitamente na ideia que queria partilhar convosco, que é, isto são características que têm um valor absolutamente essencial e fundamental para as empresas e que nós tendemos a esquecer. E, portanto, procuremos utilizar este ativo tão importante para tornar as nossas empresas mais produtivas, mais dinâmicas, estabilidade. E porquê é que digo isto? Por uma razão muito simples, e é a terceira ideia que vos queria deixar, que é de procurar olhar para as diferentes gerações que trabalham numa empresa como algo que se pode complementar, algo que, no fundo, pode fazer a diferença em termos dos nossos concorrentes, em termos da capacidade de olhar para as pessoas na empresa. E porquê? Estudos dizem-nos que a geração dos baby boomers, portanto, nascidos ali entre 1946 e 65, e a geração Y, 1980 para a frente, têm maior capacidade de interagir em empresas do que, curiosamente, a geração X, onde me incluo eu e onde se incluem mais algumas das pessoas aqui presentes. Isto é, o gap geracional pode ser preenchido se conseguimos colocar as pessoas, a geração Baby Boomer, a trabalhar mais com a geração Y. E normalmente não fazemos isto. As nossas empresas estão estruturadas de forma que se entra novo para a base, vai-se evoluindo na carreira à medida que vamos envelhecendo. É inelutável, com exceções, mas isto. E, portanto, muitas vezes o topo, onde estão as pessoas mais velhas, esquece de envolver os mais novos em decisões críticas para a empresa. E o que é que os estudos nos dizem? Coisas muito simples. É que os baby movers, e, enfim, não querendo generalizar, mas regra geral, são pessoas com maior rigor, fiabilidade, precisão, foco no cliente e dedicação. E a geração Y, os mais novos, muito focados na tecnologia, na energia, na flexibilidade e criatividade. Então pensem o que pode ser o valor acrescentado se eu juntar rigor, a flexibilidade, ou fiabilidade, a energia, ou foco no cliente, a criatividade. E, portanto, procurar ter aqui equipas que permitam, de facto, juntar o que melhor as duas gerações podem apresentar. E depois uma coisa muito importante é que, envolvendo pessoas mais velhas com pessoas mais novas, nós estamos a promover, de facto, o respeito intergeracional e a autoestima daqueles que estão mais velhos e que, se calhar, se sentiam menos aproveitados. Isso é um elemento que depois, mais à frente, falarei, que me parece também absolutamente crítico. Ora bem, então, que desafios se colocam ao gestor e que resposta empresarial? E nos próximos 5 ou 10 minutos, a graça me permitir, o que partilharei convosco, mais vezes, são ideias muito simples, que creio que podem ter aplicação prática no nosso dia-a-dia. Eu próprio procuro fazer algumas destas coisas na empresa e que procuram, de facto, dar resposta a estas questões. Deixar esta nota, outra vez, o grande desafio que se coloca hoje em dia é esta população, os baby boomers, portanto, 1945-60, que rapidamente se estão a aproximar das idades da reforma ou de pré-reforma e que tendem a ser esquecidos. E eu acho que é exatamente o contrário. É preciso ouvir o rugido dos baby boomers. É preciso perceber a vitalidade e a energia que estas pessoas têm ainda para oferecer às organizações. Deixo-vos este, é o segundo número que tinha. É muito engraçado, estes 37.600.000 foi quando eu fui ao Google e pus baby boomers, apareceram 37.600.000 referências, o que mostra que, de facto,
é um fenómeno e que tem relevância. Não vos vou dizer quantos, se puserem Cristiano Ronaldo, quantos é que aparecem. Ora bem, então, quais são os desafios que esta geração coloca? Desde logo, e eu vou colocar já todos, desde logo a questão dos custos. E que é provavelmente a forma mais errada de olhar para esta geração. Ou seja, quando eu, gestor, olho para as pessoas que estão nesta geração, penso remunerações elevadas, benefícios, alguns vitalícios, outros não, mas em crescente, em inflação de custos, quer de saúde, quer pensões, absentismo por doença, desmotivação, etc. Portanto, esta é normalmente a resposta que o gestor dá quando olha para esta população. População com 45, 50, 55 anos. Pois bem, talvez não seja a forma melhor de olharmos para isto. Temos que olhar, temos que perceber que há aqui um problema, obviamente, de contenção de custos, mas a culpa não é certamente dessas pessoas, é dos modelos e das políticas que foram implementadas no passado. E pensar que, se não gerirmos bem a passagem destas pessoas de uma fase ativa para uma fase menos ativa, podemos vir a ter problemas a nível de gestão de talentos, porque, como dizia há pouco, as capacidades de liderança, de bom senso, de rede, de mentoring, não se adquirem aos 30 anos, vão-se adquirindo ao longo da vida, e, portanto, se eu libertar estas pessoas de uma forma indiscriminada, posso vir a ter problemas a nível de talentos na empresa. A questão dos planos de sucessão, que é muito pouco feito, sobretudo em Portugal, quer dizer, planear a força de trabalho e ter as pessoas mais velhas envolvidas no sentido do desenvolvimento dos que vêm a seguir. E, portanto, grosso modo, há que repensar a organização à luz do que serão os impactos da saída desta geração daqui a 10, 15 anos. E, portanto, o que eu vos tinha para propor, nada deve parecer impossível de mudar, tudo é possível de mudar, e, portanto, terei agora aqui um conjunto de ideias muito concretas que gostaria de partilhar. E a primeira é esta, que é, e aqui, procurar soluções que sejam alternativas ao despedimento. O despedimento é, efetivamente, um ato dramático, quer para quem despede, quer para quem é despedido, que provoca, a nível da nossa consciência, eu já tive que estar envolvido em processo de despedimento e, portanto, sei o que isso é. Graças a Deus, nunca fui despedido, mas tenho consciência que posso ser, um dia. E devo dizer, como gestor cristão, foi a coisa pior que me aconteceu. Fez-me crescer muito. Diga-se de passagem que a experiência Cristo na empresa me ajudou muito. Mas, portanto, o que eu procuro aqui é que pensemos em conjunto soluções alternativas ao despedimento. Soluções que devem ser pensadas quer pela empresa, quer pelo colaborador. Portanto, aqui a ideia o que é? Ora bem, nós estamos formatados, regra geral, para sermos trabalhadores por conta de outrem, durante a nossa vida toda. Ou partners, assim, mas a regra geral, a grande maioria das pessoas é trabalhador por conta de outrem, mesmo que esteja no privado. Pode mudar de empresa, mas tem esta ideia de eu tenho que ter um contrato individual de trabalho com uma determinada entidade. Ora bem, eu penso que isto tem que mudar. Tem que mudar no sentido de as empresas encontrarem outras formas de vínculo laboral e as pessoas estarem preparadas, os sindicatos, wishful thinking, mas estarem preparados para isto, para que os vínculos laborais mudarem, terem um plano B. Ou seja, se eu for despedido aos 45 ou aos 50 anos, provavelmente não tenho que procurar um contrato individual de trabalho. Tenho que procurar formas alternativas de voltar ao mercado de trabalho. Como sejam ser-se um senior advisor, ser-se um business developer, trabalhar só o projeto, procurar sair da área de conforto. Eu digo, já partilhei isto, é uma nota muito pessoal, mas, mais uma vez, se um dia a Mercer propor que eu deva sair, e há um dia que isso vai acontecer, muito provavelmente não vou querer estar na consultoria, porque sei que saindo, ou pelo menos nos moldes em que estou hoje, e ter que me reinventar, ter que pensar de que forma é que posso fazer diferente. Segunda ideia que queria partilhar convosco é novas formas de remuneração. E, uma vez mais, estamos muito formatados, quer as empresas, quer os colaboradores, para fixo variável. E o fixo mensal. Bom, ainda tenho 5 minutos? Ok. Mas,
Está bem, mas muito rápido. Aqui. Ok, graças. Mas pronto, rapidamente aqui a ideia é, de facto, quer a empresa, quer o colaborador, pensar que se calhar vale a pena abdicar de parte do fixo para ter mais success fee, para ter FIIs de projeto, enfim. Portanto, ajustamentos salariais progressivos à redução das responsabilidades, porque as pessoas podem querer, a certa altura, quando têm 55 anos, ter menos responsabilidade da empresa e estarem prontos a abdicar de parte do seu salário. Portanto, pensar aqui um bocadinho nesta lógica, sair da caixa e procurar formas alternativas e mais flexíveis de remuneração. Terceira ideia, novas formas de organização do tempo. O trabalho a tempo parcial é pouco explorado em Portugal ainda e pode ser uma alternativa ao despedimento. Ter o chamado short-term assignment, quer dizer às pessoas, ok, vais fazer esta função para este projeto com uma remuneração específica diferente da que tinhas, mas também com uma possibilidade de ter mais variável no futuro, através de um success fee. Os turnos mais curtos, as empresas, nomeadamente no tecido industrial, têm, e eu sei que há acordos coletivos de trabalho, há uma série de limitações, mas temos que conseguir mudar, temos que conseguir ser criativos. Uma pessoa que tem 55 anos e trabalha numa linha de produção não tem as mesmas capacidades físicas para aguentar um turno de 8 horas do que uma pessoa que tem 35 ou 25. No entanto, os turnos continuam a ter a mesma duração, independentemente da idade que se tem. E, portanto, depois, quando é preciso despedir, saem os mais velhos. Deixo estas reflexões. Novas formas de organização do espaço, obviamente coisas muito já conhecidas, do teletrabalho, enfim, a adaptação ergonómica dos postos de trabalho, enfim, coisas que ficam bem em slides, em PowerPoint de consultores, que sei que são mais difíceis de aplicar na prática, mas que é possível. E se caso cada um de nós pensar na minha empresa, o que é que eu posso fazer para essas pessoas, encontrar algumas soluções. Deixar uma nota muito engraçada, muito curiosa, que é aquela geração que falava há pouco, dos mais velhos, dos baby boomers, são menos urbanos, gostam de ir para o campo. Então é muito interessante verificar que há algumas empresas que estão a fazer deslocalização de áreas de back-office, call centers, shared service centers, etc., para as zonas não urbanas. É mais fácil chamar essas pessoas para voltarem ao campo. Ideia para pensarmos. Identificação de competências específicas dos mais séniores. Nós, ao longo da vida, vamos transformando como pessoas, quer física, quer psicologicamente, e, portanto, perceber quais são as competências que as pessoas mais velhas têm melhor capacidade para fazer e mapear as funções da minha empresa e perceber há aqui um conjunto de funções que tradicionalmente eram feitas por pessoas mais novas e que se calhar deviam ser feitas por pessoas mais velhas, naquela lógica da produtividade, da capacidade de se adaptar, de conhecer o mercado. Portanto, o redesenhar os processos de trabalho, no sentido de os tornar mais ajustados às tarefas daquelas pessoas que são mais velhas. E depois é muito engraçado, o António disse uma coisa que está totalmente em linha, mais uma, em que partilhamos, de facto, a mesma opinião e o mesmo sonho, vou-lhe chamar assim, o mesmo sonho, e tem a ver com o Corporate Social Responsibility, portanto, com a responsabilidade social corporativa. E é isto, até que ponto é que nós, empresas, não podemos chamar reformados ou pré-reformados, ou até mesmo pessoas que estão naquela situação que eu acho que é traumática para a pessoa e para a empresa, que é a reforma antecipada, que é pré-reforma, peço desculpa, que é eu estou em casa, estou a receber um salário, mas efetivamente não estou a trabalhar. Porque não chamar essas pessoas a atividades de responsabilidade corporativa? Quer dizer, porque não? Eu sei que há um conjunto de empresas que vive mal com as chamadas obras sociais, e eu percebo que sim, nós trabalhamos muito nessa área, as creches, os planos de saúde vitalícios, etc. Mas também é verdade que as pessoas, sobretudo os mais novos, estão a pagar muito dinheiro para ter os seus filhos nos ATLs, para ter os seus filhos em creche, ou seja, porque não pensarmos em soluções dentro das nossas empresas, chamando estas pessoas e pô-las a conviver e a ajudar-nos a dar condições melhores aos nossos colaboradores, nomeadamente nestas áreas. Para além, obviamente, de tudo o que tem a ver depois com o que é fora da empresa. Os Alumni Networks, há uma série de empresas que usam estas redes de ex-colaboradores. Por que não pedir a pessoas mais velhas que sejam os dinamizadores dessas networks? Portanto, há aqui um conjunto de ideias que me parece que nos ajudarão
encontrar formas de inclusão em vez de exclusão. Uma última nota que tem a ver com a reintegração no mercado de trabalho, o Fundo Bem Comum, que todos nós conhecemos, mas que eu não queria deixar de incluir nesta apresentação, por 3 coisas que me parecem muito importantes. É que é vocacionado para desempregados com mais de 40 anos, portanto, aqueles que efetivamente mais sofrem hoje o trauma do desemprego, em que o desemprego não é visto como um fim, mas como um recomeço. Acho que é uma coisa muito bonita. Não é o fim, é o recomeço. É levantar-se, é acreditar que se pode fazer uma coisa diferente. E esta lógica da pedagogia do emprego e do autoemprego. Portanto, é muito gosto de ser associado à SES e ver que a SES, de facto, tem instrumentos que respondem de uma forma muito clara a estes desafios. 4 conclusões. Aqui, seguindo o Raul, também, aqui sim é feito de consultor. 4 conclusões muito simples. O primeiro é que pensámos que o que fizermos hoje pelos colaboradores mais velhos, o que investirmos hoje nos colaboradores mais velhos, será percepcionado pelos mais novos como aquilo que poderão esperar da empresa daqui a uns anos. Tem esta nota. Pensar sempre isto. Se eu, de facto, trato mal aqueles que estão à minha frente, provavelmente sei que me vão tratar mal quando eu chegar lá. Segunda nota. Ao promover a colaboração intergeracional, estamos a proteger o capital intelectual das empresas e a aumentar os níveis de desempenho, compromisso e autoestima. Terceira nota. É necessário começar a falar mais em longevidade e menos em inatividade. Aliás, a Maria João já falou um bocadinho disto. Portanto, a ideia de que não falemos tanto de reformas, falemos de outras formas de organização do trabalho. E, por último, muito ligado com o último ponto que falei, que é ajudar as pessoas na saída para uma nova fase da sua vida, dando-lhes, mitigando o sentimento de orfandade, de abandono que os reformados ou os pré-reformados tantas vezes sentem. E, portanto, isso é possível através de soluções como o Fundo Bem Comum ou de literacia financeira. Ou seja, não descartemos as pessoas. E era isto que tinha para partilhar. Muito obrigado.